Eu recebi uma pergunta no meu Instagram essa semana, por causa de um vídeo meu que sofreu uma viralizadinha. Eu digo assim, porque eu não sei que número que caracteriza uma viralização. E a moça me perguntou assim, como que faz para começar a gravar? E eu fiquei até surpresa, porque eu não tenho um Instagram expressivo e tudo mais. Eu não sei, eu não sei como que faz, o que falar e tudo mais, no sentido assim de segue isso. E aí a pergunta dela, eu até nem respondi ainda, falei para ela que com mais tempo responderia, me fez pensar também em mim. Eu tenho quase 40 anos e eu tenho notado que os 40 anos, ele nos traz alguma clareza ou começa a clarear a vida e alguns questionamentos inconscientes vão sendo respondidos. Eu me lembro que eu sempre tive problema com a questão de eu falo demais, no sentido de eu dou a minha opinião. Lá na minha vida offline, sempre foi assim. Então, sempre causou algum tipo de estresse nas pessoas. E eu não entendia por quê. O porquê. Porque na minha mente eu pensava assim, tá, é só o que eu penso, é o que eu tô falando e tudo mais. Então, eu ouvi algumas vezes, você fala demais, você critica demais, quando na verdade, às vezes o que eu tava falando assim, é o meu ponto de vista, mas tudo bem, né? Segue a vida em várias situações ou em relacionamentos. E aí, tem talvez um ano ou dois que eu descobri que eu fiquei em busca, sabe, disso na minha vida. Eu sofri muita crise. Por que que eu sou assim? Eu falo demais. Eu me sentia um ser humano muito ruim. Por exemplo, uma vez uma pessoa muito próxima me chamou para uma conversa e a frase que ficou dessa conversa é assim, ó: tudo que você fala deixa as pessoas mal. Nossa, eu me lembro de como eu voltei dessa conversa, destruída, disfarçando, porque é uma habilidade minha quando algo me atinge. Se eu disfarcei, cheguei em casa, eu me lembro que eu esperei a minha irmã chegar do trabalho e eu morava junto com essa pessoa muito próxima. E a minha irmã chegou, estava angustiada, e daí eu contei pra ela. E daí ela ouviu quieta, porque a minha irmã tem uma personalidade diferente da minha, mas temos os mesmos princípios. Aí ela falou assim: Paula, as pessoas têm inveja de você. Gente, na época eu tava muito lascada, mas muito lascada mesmo. Falei, inveja do quê? Porque na minha mente, inveja era sobre coisas materiais. Ela falou, porque você fala, porque você se expressa. Eu me lembro disso. E isso me salvou. Isso me salvou muito, porque eu quase me perdi de quem eu era, porque eu fiquei tentando ser outra pessoa, ser uma pessoa querida, porque eu achava que eu não era querida, eu achava que eu era uma pessoa ruim para as outras. E foram acontecendo diversas situações a esse respeito. E, ao mesmo tempo, eu fui buscando quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Primeiramente em Deus. Eu me lembro de fazer essa oração porque tinha um hino quando eu conheci Cristo, quando ele se fez revelar a mim, que ele se revelou a mim, que era quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Então eu fazia desse hino a minha oração. Quem eu sou, Deus, quem o Senhor é e quem o Senhor quer que eu seja. Eu, anos fazendo essa oração. Até que eu cheguei ao ponto de entender que o verbo da minha vida é falar. Porque ao mesmo tempo que eu ouvi muitas coisas negativas, tipo, você fala demais, você é chata, tudo que você fala deixa as pessoas mal, você é ruim, você só critica, eu também ouvi assim, Paula, eu amo te ouvir. Paula, e a sua opinião sobre isso? Ô, Paula, não sei o que lá. E eu comecei a falar, tem algo bom em mim? Deve ter, né? Não é possível. E aí eu cheguei à conclusão que o verbo da minha vida é falar. Então existe um verbo que o verbo falar me define, é o meu verbo. E a partir daí eu comecei a me entender como, na verdade, o ser humano. Todas as pessoas têm uma habilidade específica, eu acredito,
E sabe a história do super-herói? Que daí ele tá lá, criança, e tem aquela habilidade, e ele não sabe lidar com aquilo, aí vai crescendo, aí tem aquelas situações onde aquela habilidade é maior que ele não consegue controlar e ele passa situações difíceis de julgamento e muito mais, até que ele descobre quem ele é, porque que ele tem aquela habilidade, e daí ele controla aquela habilidade, ele consegue manusear aquele dom. Talvez seja isso. Eu vejo assim a vida. Então, quando você vai chegando aos 40 anos, você vai entendendo como manusear. Algumas pessoas, né? Eu acredito que têm o privilégio de passar por esse. Eu acho que todas, mas daí o que você faz com esse privilégio de autodescoberta é que vai definir o resto da sua vida. No livro Mais Esperto do que o Diabo, fala sobre isso, que até os 40 a gente ainda está, vou falar nas minhas palavras, se descobrindo. E algumas situações, alguns hábitos, se eles se enraizarem depois dos 40, não tem mais como arrancar. O livro fala mais ou menos isso, foi a lição que eu tirei. Então, nessa fase, a gente descobre como manusear o nosso dom, a habilidade que a gente tem. E cada um vai ter a sua. Então eu entendi nesse patamar da minha vida, dos meus 39, que farei esse ano, quase 40, que o verbo da minha vida é falar e tenho desenvolvido esse falar nas redes sociais, principalmente no Instagram, e agora começo aqui no YouTube, a colocar o verbo falar, colocar as minhas ideias no verbo falar. E transmitir as minhas ideias no verbo falar, transmitir a minha visão a minha vivência, vamos dizer assim, porque eu gosto muito de falar das experiências que eu tive, e eu tive a oportunidade de ser bem forjada na vida, e isso me ajuda a ter esse repertório usando o meu verbo falar. Então, eu começo esse vídeo falando da pergunta da moça que está me seguindo, que inclusive somos xarás, me senti lisonjeada com a pergunta dela, e talvez esse vídeo ainda não responda, mas talvez é um caminho, né? Para quem é mais jovem e estiver assistindo esse vídeo, você está no caminho, tenha calma, você vai se descobrindo e você vai chegar no verbo da sua vida. Qual é o verbo da sua vida? É escrever? É cantar? É dançar? Qual é o verbo da sua vida, entende? Você vai descobrir esse verbo. Eu dei aqui alguns exemplos, mas você vai ter esse verbo. Esse verbo vai te dar o norte, porque verbo é ação. E depois disso, você vai aperfeiçoar, você vai saber manusear esse verbo na sua vida. Talvez algumas pessoas estejam descobrindo, talvez algumas pessoas que vão assistir esse vídeo já descobriram. Me fala aqui qual é o verbo da sua vida, para gente aprender junto e entender junto. Às vezes você escreve ali no comentário e outra pessoa lê e fala, uau, é isso daqui. Talvez ela não tinha conseguido externalizar, mas aí ela lê, entendeu? Qual é o verbo que te define, o verbo da sua vida? Qual é o verbo que te define? Talvez o título desse vídeo seja isso.